A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e aos nossos irmãos ligados na Rádio Clube FM. Sejam todos bem-vindos a mais um programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Meus queridos irmãos, vamos estudar sobre saúde e harmonia da alma. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para Clube FM, que é 0 operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 98449 novamente 59, o e-mail o espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo de que não necessites ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria tudo o que destes do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre saúde, harmonia da alma. Diz o Espírito Lourenço Prado, pela psicografia de nosso querido Chico Xavier. Ele diz: saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus, e doença é o processo de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos, ontem, hoje, diante dela. Então, está aí uma explicação muito racional, lógica, né? Porque, realmente, a doença serve para a nossa corrigenda, porque nós é que causamos todos esses estragos, né, na nossa vida. Para que a compreensão da verdade é a rebeldia de não querer vivê-la ou de querer ignorá-la. A doença só se expressa quando há reiteração no erro ou quando a gravidade dos efeitos gera ativação imediata dos mecanismos de reequilíbrio do universo em si ou em torno de si. A lei de justiça é equilibrada pela de misericórdia. Se qualquer mínimo erro colocasse o homem em desarmonia profunda com as leis biológicas e divinas, não haveria ninguém saudável no planeta. Óbvio, não é? Assim como há mecanismos fisiológicos de adaptação ao ambiente e às agressões físico-químicas, também há no psiquismo e no corpo energético, regulando o despertar gradual para a vida superior. Lembrando a todos que
Quando o corpo adoece, o espírito já está adoentado. Isso é fato, porque a doença do espírito vai refletir automaticamente no corpo físico. A doença ela pode ser entendida como uma mensagem da alma, do self, do indivíduo, sua porção sábia e superior que rege a vida. Diz Grosdek, pai da medicina psicossomática, em profunda sintonia com o pensamento espírita. Vejam só, em profunda sintonia. Ele diz, a doença não é uma invasora que vinda de fora penetra o corpo à força. A verdade é o contrário. Ela é uma filha do corpo, uma mensagem gerada em suas funduras e que aflora a superfície da carne da mesma forma que, como bolhas produzidas nos fundos das lagoas, afloram e estouram na superfície das águas. A doença tem uma função iniciática. Por meio dela se pode chegar a um maior conhecimento de nós mesmos. Então, na verdade, as doenças não são punições. Elas nos chamam a atenção para mudarmos o foco. Opa, peraí, está errado isso aí. Muda o caminho, muda a direção. Né? A pessoa passou a vida inteira comendo coisas que não deveria, se torna diabético. Agora ele tem que fazer o caminho de volta, de aprendizagem, de alimentação novamente. Comer as coisas saudáveis que ele deixou de comer antes, para ter uma vida plena sobre a terra. Então, é como se você repetisse de ano, vai fazer de novo as provas necessárias. Diante dessa realidade, torna-se necessário para o evento da cura proceder à leitura da mensagem do corpo, dos chamados da alma, questionando-se a respeito dos porquês das circunstâncias, mas, sobretudo, dos paraquês das mesmas. O porquê nos dá compreensão, entendimento e pode pacificar a alma na aceitação resignada dos acontecimentos da vida. E isso é muito sadio. Aprender a se submeter aos desígnios da lei com resignação ativa que faz para transformar o que não deseja ou o que insatisfaz sem rebeldia, filha do orgulho e matriz do adoecimento físico, psíquico, é postura ativa promotora de saúde. No entanto, o porquê pode levar também ao estacionamento do ser, quando este se conforma em encontrar a causa de seus sofrimentos nas motivações do passado ou da presente encarnação, sem o desenvolvimento de recursos sadios para que promova o progresso. Já o para quê dá-nos a perspectiva evolucionista, progressista, né? Pergunta, por que sofro? Por que estou passando por isso? É um questionamento e a pessoa vai buscar respostas, né? Coloca-nos diante dos objetivos fundamentais do adoecimento, do plano causal, ofertando ao ser recursos de autoconhecimento e libertação do sofrimento na reconquista da saúde. Como eu falei, então a pessoa tomando conhecimento de tudo que ela fez de errado, ela volta a lutar para reconquistar a sua saúde. Oferta-nos a consciência do processo educacional, que é a reencarnação e seus objetivos sublimes no desenvolvimento das virtudes da alma, a fim de que esta se identifique com o Criador. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, asseverou Jesus, registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 5, no versículo 48. No livro, o médico Rubens Alves oferece a partilha de Nietzsche sobre o seu processo de adoecimento. Então ele fala, é assim que agora aquele longo período de doença me aparece. Sinto-me como se nele eu tivesse descoberto de novo a vida, descobrindo a mim mesmo, inclusive. Provei todas as coisas boas, mesmo as pequenas, de uma forma como os outros não os provam com facilidade. E transformei então minha vida de saúde e de viver em uma filosofia. Nós aprendemos. Bernardo Dania Guiné, portador do vírus HIV, autor do livro Ops, Aprendendo a Viver com a AIDS, oferta um testemunho do seu aprendizado e amadurecimento espiritual na vivência da infecção pelo HIV e também da imunidade à AIDS, estabelecida pouco tempo após a constatação da infecção, quando questionado sobre os porquês e paraquês da doença para si. Espiritualmente,
uma doença que eu convidei, algo que criei. Diante dessa perspectiva, algo que eu precisava e que a graça de Deus eu soube utilizar em meu benefício. Uma oportunidade que surgiu cedo para eu repensar valores, metas, rumos, sendo algo que criei, algo que posso controlar hoje. Então vejam só, meus queridos irmãos, algo que eu criei, a minha doença, foi algo que eu criei, não foi ninguém, não foi castigo divino, não foi algo feito, como algumas pessoas falam, feito sim por mim. Eu sou o causador dos meus bens e dos meus males. Tem funcionado, resultado de falta de cuidado comigo mesmo. Um descuido que chega a caracterizar uma busca pela doença, um suicídio que não requeria coragem para disparar uma arma. Hoje, algo controlado, menos por remédios, mas por estabilidade, tranquilidade, bons hábitos alimentares e pouco estresse. Amor próprio é o cerne do significado da doença para mim. Infectei-me para poder aprender a me amar, me dar a atenção que mereço e preciso. Passei a me admirar, mais do que simplesmente cuidar da aparência para ser atraente e conquistar atenção. Modo geral, tornei-me menos atraente, plástica, e mais atraente como pessoa. Cuido menos da aparência e talvez até por isso hoje me considere mais bonito. Me aceito. Resume bem, hoje me aceito. Percebe-se com esse relato que a doença, o chamado da alma, a mensagem das funduras, pode ser interpretada como uma iniciação do ser na relação mais aprofundada consigo mesmo e com Deus. Certamente, há doenças que representam movimentos de autopunição e absoluta falta de cuidado do indivíduo, absolutamente evitáveis, e que não encontraremos as causas na profundeza do organismo espiritual do indivíduo ou nas circunstâncias do passado. Entretanto, suas escolhas presentes, atestando a falta de autopreservação, como na falta de higiene, de exercícios físicos, de limites nos hábitos e nos prazeres, atesta a desconexão com o auto-amor e o auto-respeito, que, em um nível mais profundo, atestam a desconexão com Deus. As doenças podem representar, portanto, um sintoma de uma ausência, de uma falta temporária da presença ou da manifestação do divino em si. Em visão complementar às apresentadas anteriormente, no entendimento da saúde na visão espírita, Emmanuel afirma que saúde é a perfeita harmonia da alma, dando a orientação precisa para compreender que o foco de atenção é o espírito imortal, viajante da eternidade, construtor do seu destino e mantenedor dos estados íntimos que constituem a saúde e a doença. Segre e Ferraz, em trabalho científico, propõem, em concordância com a definição de Emmanuel e discordando da definição de saúde da OMS, que saúde é um estado de razoável harmonia entre o sujeito e a sua própria realidade. Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, declara que a verdadeira saúde não se restringe apenas à harmonia e ao funcionamento dos órgãos, possuindo maior extensão, que abrange a serenidade íntima, o equilíbrio emocional e as aspirações estéticas, artísticas, culturais, religiosas. Harmonia significa sintonia com seu momento de vida, seu estágio de amadurecimento, suas necessidades psicológicas, sociais e biológicas, bem como integração com o meio e interação consciente e útil com a sociedade e o universo. A harmonia não depende de ausência de doenças, podendo manifestar-se mesmo na presença destas. Chico Xavier, por exemplo, trazia o corpo coberto de enfermidades e o coração pacificado em Deus, harmonizado com suas propostas e sua missão. Estava consciente do papel de suas enfermidades no reequilíbrio energético e espiritual a que estava submetido, como consequência de sua escolha consciente de reparação do mal anteriormente semeado em dissonância com a lei de amor. Ele próprio havia escolhido reencarnar-se com aquelas manifestações patológicas que saneariam seu corpo espiritual dos resíduos do mal, em sintonia com o exercício no bem, possibilitando a ele mais amplo e rápido acesso à fruição da bem-aventurança destinada aos filhos de Deus. Já Hitler,
em oposição extrema, trazia o corpo aparentemente saudável e a alma desarmonizada, desconectada com seu papel no universo e seu momento evolutivo, desvirtuando sua proposta reencarnatória com um plantio do desequilíbrio e do desespero, em frontal desrespeito à lei do amor. A harmonia representa o resultado do plantio, a resposta da vida à busca consciente por sentido e significado mais profundos, por entendimento de si mesmo e de seu papel no atual contexto reencarnatório e, acima de tudo, a consequência natural das ações no bem particular e coletivo. A harmonia representa a paz de consciência da alma, sintonizada com o bem e com seu papel co-criador, na compreensão de seus limites, seus desafios e no compromisso de esforço permanente pela autossuperação. Joseph Gleber, no livro O Homem Sadio, orienta a observar a saúde humana no contexto do mundo em que vivemos, de provas e expiações. Ele diz que a saúde é um conceito a se confundir com felicidade e que, portanto, assim como a felicidade plena, a saúde integral não é ainda para este mundo. Existem estágios ou etapas de saúde que condizem com o processo evolutivo de cada um. Sabe-se que a reencarnação é um processo seletivo, no qual o espírito seleciona a natureza daquilo que deseja trabalhar em si, ativando recursos e condições que estejam em sintonia com seus objetivos reencarnatórios ou evolutivos presentes. Em O Livro dos Espíritos, encontramos as seguintes instruções. Quando no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida, ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste seu livre-arbítrio. O que dirige o espírito nas escolhas das provas que quer suportar? Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, segundo a natureza de suas faltas, e o faça avançar mais rapidamente. Vê-se que o equilíbrio, o que o espírito imortal, consciente de seu estágio evolutivo, de suas necessidades espirituais, de seu nível de comprometimento com seu próximo e a lei divina, escolhe a condição física, socioeconômica, cultural, política, dentre outras mais condizentes com o estímulo ao progresso que deseje ou deva alcançar. Isto naqueles que se reencarnam de forma consciente, tendo já desenvolvido certo nível de maturidade espiritual. Aqueles regidos pela ignorância ou inconsciência de sua história e de sua condição, reencarnando-se de forma automática, compulsória ou inconsciente, têm suas provas determinadas pelo automatismo da lei ou pela intervenção dos espíritos sublimes, que dirigem as criaturas em direção ao progresso, em ativa postura co-criadora em nome de Deus. Os estágios de saúde manifestam, portanto, o momento evolutivo do indivíduo. Há muito conteúdo em estado latente, equilibrado ou desarmonizado, aguardando um momento propício de expressão para o reequilíbrio ou a evolução do ser. Aquele que hoje está saudável poderá amanhã vivenciar um estado de adoecimento e vice-versa, requisitando sempre a atenção às posturas do pensamento, do sentimento e da ação que determinam a própria vida. A ciência espírita dá a conhecer o perispírito, a força criativa do pensamento, as consequências morais dos atos humanos, ampliando radicalmente a visão de mundo e o entendimento de binômio saúde e doença. Nos próximos estudos, esses tópicos serão desdobrados, buscando aprofundá-los e desejando conhecer um pouco mais da grandeza do Filho de Deus, que somos todos nós. No conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Quando as ciências médicas tiverem na devida conta o elemento espiritual na economia do ser, terão dado grande passo e horizontes inteiramente novos lhes patentearão. Allan Kardec. Segundo o Livro dos Espíritos, há no universo dois princípios, o espírito e a matéria. O espírito é o princípio inteligente do universo. A matéria é o campo onde o princípio espiritual desenvolve-se e de que se utiliza para o seu processo de amadurecimento em direção à perfeição.
Allan Kardec cunhou o termo perispírito para englobar o conjunto de corpos que envolvem o espírito. Ele retirou esse termo da palavra perisperma, que significa a parte que envolve a semente, e por analogia denominou perispírito ao envelope fluídico da alma. Há no conhecimento esotérico, derivado de pesquisas com o magnetismo, o conhecimento de 7 corpos específicos, o chamado setenário. No domínio da doutrina espírita, veremos o espírito Joseph Gleber, no livro Medicina da Alma, escrever sobre alguns desses corpos, os mesmos citados por André Luiz em suas obras, e que consistem em corpo etérico, corpo astral e corpo mental. Diz Joseph Gleber: quando Allan Kardec usou o termo perispírito para identificar o corpo espiritual, ele englobou nessa definição o setentário de escolhas espiritualistas e tornou esse conhecimento de domínio público, o que era até então ensinado apenas aos iniciados. Há uma hierarquia de funções entre eles. Embora estejam todos interpenetrados, vibrando em dimensões diferenciadas, sofrem a influência uns dos outros em seu funcionamento, sendo, portanto, interdependentes. A saúde biológica está na dependência da saúde dos corpos que controlam a matéria. O corpo mental determina o funcionamento do corpo astral, que, por sua vez, direciona o funcionamento do corpo físico. É importante compreendermos o papel das emoções, sentimentos e atitudes sobre eles, a fim de melhor ajuizar sobre a responsabilidade do homem na construção dos estados de saúde e doença. O duplo etérico é o corpo de vitalização da matéria, sede da energia vital, essencial à vida da matéria. Ele funciona à semelhança de uma cola que liga o corpo físico ao corpo astral, o corpo das emoções. Dele partem as irradiações magnéticas utilizadas no processo de cura, durante os passes ou reuniões de tratamento espiritual. É a chamada aura, que, segundo alguns, pode ser fotografada pelo método Kirlian e estudada para avaliar o estado de saúde do indivíduo nos níveis físico e energético, diagnosticando-se algumas patologias ou condições desarmônicas ainda em fase embrionária, o que permitiria o tratamento causal precoce, evitando-se a moléstia orgânica. O corpo etérico fornece o ectoplasma de que se utilizam os espíritos no tratamento espiritual e também durante as sessões de materialização de espíritos, como as realizadas no passado em Pedro Leopoldo, pelos médiuns Peixotinho e Chico Xavier, ou no Rio de Janeiro, pelo médium Júlio César Grande, dentre outros. Ainda hoje, reuniões de ectoplasmia são realizadas com o objetivo de cura em muitos centros espíritas brasileiros, embora a materialização de espíritos seja mais rara. O duplo etérico funciona ainda como uma tela protetora que evita o contato do homem com o mundo astral de maneira tão frequente. No instante dos transes mediúnicos, há um ligeiro deslocamento desse corpo, natural ou provocado magneticamente pelos espíritos, de forma a permitir o transe ou o contato com as realidades extrafísicas de maneira mais ostensiva. Algumas atitudes morais ou uso de substâncias podem afetá-lo gravemente, gerando consequências físicas de longo alcance. Quando, através de seus desregramentos e vícios, o homem passa a utilizar-se de substâncias corrosivas, como o álcool e o tabaco, a maconha e outras drogas, ou quando no seu comportamento abusivo na esfera da moralidade, ele bombardeia a constituição etérica do duplo, queimando-lhe e envenenando-lhe as células etéricas, cria verdadeiras brechas por onde penetram as comunidades de larvas e vírus do subplano astral, comumente utilizados por inteligências sombrias para facilitar-lhes o domínio sobre o homem, ou mesmo o próprio assédio mais intenso das consciências vulgares que se utilizam muitas vezes do ser encarnado para saciarem sua fome e sede de viciações, quando não para acirrarem ainda mais a perseguição costumaz e infeliz sobre a própria vítima de seus desequilíbrios. Essas lesões do corpo etérico são algumas vezes reparáveis, noutras não. Dependendo da extensão da lesão criada ou da profundidade da mesma, os espíritos não conseguem fazer senão pequenos remendos paliativos, impedindo lesões orgânicas mais sérias.
Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Dia e noite. Nossa noite será sempre continuação de nosso dia. Podemos não lembrar, os sonhos podem ser confusos, sem sentido. Mas recordemos que há intensa atividade do espírito durante o período do sono. Repousa somente o corpo em processo de restauração de energias. Para o espírito, parcialmente liberto do corpo, há o retorno às vivências do dia, os ecos de tudo o que fizemos. Há o acesso aos conteúdos do subconsciente e há também a atividade efetiva do espírito no mundo invisível. Tudo isso determinado principalmente pelas escolhas mentais que fazemos durante a vigília. Os companheiros que nos seguirão na calada da noite serão os mesmos que preferimos na luz do dia. Se temos desperdiçado tempo com conversações infelizes, pessimistas, que não levam a lugar algum, certamente avançaremos, sombras adentro, com os mesmos assuntos, continuando o processo de envenenamento. Se estamos presos a algum vício no plano material, certamente nos cercaremos, enquanto dorme o corpo, daqueles que buscam os mesmos prazeres descabidos. Se a cólera tem sido emoção constante nos dias, se a agressividade nos visita a miúde, tão logo nos retiremos do campo físico, seremos visitados pelos pesadelos de perseguição e angústia. Se estamos sendo vencidos pelos pensamentos depressivos, pela falta de sentido ou amor próprio, há grande possibilidade de cairmos nas mãos daqueles que desejam nosso mal, pois estaremos nos permitindo a mesma sintonia. Assim, se desejamos mudança, valhamo-nos do dia para criar valores novos e substanciais que nos enriqueçam a vida. Lembremos que a reencarnação é uma nova oportunidade. Não nos permitamos cair novamente. Não nos permitamos as influências que fazem ressurgir o homem velho. Sintonia. Uma vez que estejamos em outras faixas, seja pela oração, pelo trabalho no bem, pelos pensamentos otimistas, igualmente as nossas companhias noturnas serão outras. Não imaginamos ainda quanto bem aproveitado pode ser para o espírito o momento do sono do corpo. O quanto podemos aprender, o quanto podemos conquistar de coragem, ânimo e sabedoria. Quanto mais sensíveis, quanto mais espiritualizados, mais proveitosos serão esses instantes da noite. Estudos, viagens, experiências, visitas de amores do passado, conversas com nosso espírito protetor e tanto mais. Assim, preparemo-nos melhor. O corpo não é uma máquina em que basta apertar um botão para que passe do estágio on para off, ou mesmo stand-by. Há um processo a ser considerado, uma transição, um respeito ao veículo físico e à alma. O cérebro, quase sempre em atividade intensa, necessita ser desacelerado. Os sentidos, sempre aflorados, necessitam tranquilidade, silêncio, bons conteúdos, oração. Longe das telas, longe dos estímulos visuais ou auditivos intensos, longe de tudo aquilo que nos provoque ansiedade. Alguns de nós temos passado dezenas de minutos cuidando da limpeza do corpo, da saúde da pele, dos dentes, nos momentos que precedem o sono. Isso diz que sabemos cuidar do corpo. Tenhamos essa mesma dedicação para a saúde da alma. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, ao iniciar mais uma semana de trabalho, contamos com a espiritualidade amiga para nos amparar, intuir, dirigir-nos muitas vezes ao diretor espiritual do nosso programa. Senhor, continuarmos sendo fiéis
aos seus ensinamentos e da doutrina dos Espíritos, levando essa claridade, essa luz abençoada a todos os rincões brasileiros e até mesmo no exterior. E que sua paz, ó Mestre, permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas? Mais uma vez, Pedrosa, muito feliz pela oportunidade de participar do programa com você. Como eu digo sempre, estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.